como está sendo para vocês fazerem um programa de reforma nesses moldes aqui? E em 3 semanas, né? Cada reforma tem 3 semanas para ser concluída. Outro ponto. Os irmãos à obra, eu perguntei isso para eles. Vocês conseguem lá no Canadá, nos Estados Unidos, sei lá onde, fazer em 3 semanas uma reforma. Aqui... Não existe, pô. Cara, eu não vou nem começar a falar, porque a casa da minha mãe está em obra nesse momento. Há quanto tempo? E era para ser 2 meses, tá? 6, tá indo por aí. Tá na metade. E a conclusão não está vista. E eu não quero xingar, só quero entrevistar. Então vamos lá, como que vocês conseguem fazer isso aqui? Sem mandar a pessoa para os Estados Unidos, né? Mas nós construir a casa lá, talvez. Rapaz, Vamos por partes. o número de marretadas é maior, né? Porque para derrubar a parede é muito mais difícil, então... Vamos por partes. Bom, eu acho que a gente tem essa experiência diariamente, né, Doni? A quantidade de marretadas é muito maior, o nosso esforço é muito maior, a gente chega bonitinho, maquiado, com figurino em dia e sai acabado. Aqui, ó, isso aqui é de hoje, ó. Hoje a gente teve uma demolição. Olha aí. Tem umas 3 escoriações aqui, tá vendo? Tá vendo? E você vai lá nos irmãos à obra, é 3 marretadas. Acabou. 3 marretadas, você casa. derruba a casa. Aqui a gente foi tirar uma janela, demoramos pelo menos 2 horas. 2 horas em 3 pessoas, um atleta entre os 3, que não sou eu nem o Renato. Não dá. E o outro, a gente falou das marretadas. E o material de construção, e o modus operandi do mercado de obras no Brasil. Como é que vocês fazem para a obra acontecer? Sabe o que eu acho, Danilo? A gente, no Brasil, tem uma estrutura civil bem rasa. O que eu digo com relação a isso? A maior parte desse corpo da construção civil é muito simples. E nós, brasileiros, temos resistências às novas técnicas. O drywall existe, está aí. Steel frame está aí. A gente tem condições de construir como nos Estados Unidos, mas a nossa cultura não deixa. Tem Você bate numa parede de drywall hoje e fala, esse apartamento não presta. É de drywall. Tem isso. Tem isso. Então tem uma resistência cultural para que tudo seja feito em alvenaria, em concreto, o que leva mais tempo. Mais tudo dinheiro. bem. Mais dinheiro, mais trabalho, é muito mais sujo de se fazer, só que também tem os seus benefícios. Né? A gente vive hoje num país extremamente quente. Essa parede mais grossa, ela pode servir também como uma barreira térmica. Entendi. Né? A questão do barulho. O drywall, para que ele funcione bem acusticamente, você tem que ter uma manta por dentro dele. Brasil, esquece, é dificílimo você encontrar isso. Nos Estados Unidos tem muito. É padrão por conta não só da acústica, mas também da temperatura. Então são... Por que não tem a manta? Porque como ninguém faz parede em drywall, ninguém fabrica ou importa a manta. Então não tem um mercado para manta, porque são pouquíssimos drywalls, é isso? E tem mais uma coisa. Uma fiada de tijolo que você coloca a mais num apartamento para aumentar esse pé direito, você acresce o valor dessa obra. Isso replicado em 20, 30 andares significa muito dentro de um orçamento. Então, essa operação ela é toda pensada também economicamente, óbvio. Então você está querendo me dizer que existe um interesse das coisas serem feitas como é. Do mercado manter as coisas sendo feitas polêmica no The Noite. Danilo querendo entrar em polêmica. Não. É o interesse. É um mercado que funciona assim, que dá dinheiro. E por que vamos mudar, né? Então, me responda uma coisa. Essa pessoa não existe no Brasil. Eu quero saber se vocês já conheceram essa pessoa. Vocês já conheceram alguém no Brasil? Amigos, esquece o programa, na vida. Se alguém aqui no palco já conheceu alguém que falou assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu paguei a pessoa que foi fazer a minha obra e ela me entregou as coisas que ela disse que entregaria, no prazo que ela entregaria, custando o que... E olha, estou satisfeito com a minha obra. Existe alguém no Brasil que fala isso? O que eu posso te falar com relação a isso é o seguinte. Quando você constrói a casa de alguém, seja uma construção do zero ou uma reforma, e até dentro do programa, você trabalha muito mais com expectativa. A sua expectativa é muito mais alta do que propriamente seu investimento de tempo e de dinheiro. E quando você não consegue cumprir uma atividade por inúmeros fatores, seja por uma estrutura que você não pode tirar, seja por um material que saiu de linha, pelo atraso de um fornecedor por conta da produção que vem do sul, não sei. Cara, isso gera uma frustração. E você controlar a frustração é muito difícil.
Ou seja, tem uma fórmula para isso, Danilo, que você tem que aplicar na sua vida. Satisfação é realidade menos expectativa. Entendeu? Então mantenha a sua expectativa ali, que é difícil, moderada. É difícil manter a expectativa. E você vai se surpreender positivamente, vai ficar satisfeito. É difícil manter a expectativa quando você abriu a torneira do seu dinheiro e ela está indo ralo abaixo e já passou mês. É difícil. E como vocês fazem... Eu estou tratando da realidade. A realidade das pessoas são essas. E vocês estão fazendo um reality. Tá puto. Como vocês fazem... Durante a pandemia, como vocês fazem para adequar a expectativa e a realidade em um programa de TV que, para quem está assistindo, é um programa de TV. O dono da casa... É a casa dele. É a casa dele. Como que vocês fazem para driblar esse monte de coisa, esse monte de problema? Pois é, a reforma tem que ficar extraordinária e não só no período do episódio, né? Quem vai morar lá tem que ter uma casa funcional, bonita, mas que esteja tudo de acordo. Em quanto tempo? 3 semanas. Meu Deus 3 semanas. Esse E a gente faz o programa mais difícil da TV brasileira. É o programa mais difícil do mundo. Fazer uma obra em 3 semanas no Brasil. E a gente faz algumas casas simultaneamente, né? Do ponto de vista de produção. Nossa Senhora. Então, cara, a gente tem várias equipes tocando diversas obras ao mesmo tempo e o resultado tem que ficar extraordinário em todas elas. É um baita desafio. O cronograma é super apertado, tem atraso, tem imprevisto, é obra. É obra, não é obra cinema, não é obra cenográfica, é obra de verdade. É mais que obra, é obra no Brasil. É obra no Brasil. Não é só obra, é no Brasil. Tá puto, velho. E você faz a diferença. verdade, Acontece tá? de tudo, Pessoal você da pode GSU imaginar. vai ficar Assim, bravo. a gente encontra viga onde não esperava, vizinho reclamando, síndico, infiltração e vaza no apartamento de baixo. Tudo que é BO com vizinho, com síndico, é o que toca, rapaz. Compra em loja, entendeu? Já tentaram te bater? Não, ainda não? Não, mas já chamaram a polícia, por exemplo. O louco. Eita! Aconteceu de tudo, rapaz, de tudo. É obra. Muitas são em apartamento. Apartamentos tem vizinho em cima, embaixo. E condomínio de casas. E tem que respeitar o horário, né? Condomínios ou apartamentos. Tem um horário super restrito. Aí, quando a gente chega para gravar e para fazer os acompanhamentos, a câmera está ligada. Só que enquanto a câmera está ligada, a galera tem que trabalhar, porque o prazo não vai mudar. Isso é bom. Eu acho que isso que faz a obra acontecer em 3 semanas. Ter uma câmera ligada. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu uma vez na casa. Mesmo. Isso é verdade. Aconteceu não nessa que eu tô. Numa casa que eu dei para minha mãe, uns anos atrás. A obra não ia. Uma vez minha mãe chegou de surpresa na obra. Ela chegou 3 horas da tarde. Ela encontrou todos os pedreiros dormindo. 2 em cada quarto. 3 horas da tarde. E eles perguntaram, como é que não dá pra morar? Ó nós aqui. Vocês estão querendo mais o quê? Já tá pronto dormindo.